Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículo 40. Diz assim a minha tradução: ao regressar, Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, repita comigo, Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Feche os seus olhos. Pai, essa é a Tua palavra e nessa noite em graça pedimos que o Senhor fale conosco. A Tua palavra é poderosa, ela transforma, ela é que transforma, e que ela possa transformar a nossa visão distorcida, o nosso conceito ou preconceito, as nossas crenças limitadoras sobre quem o Senhor é e sobre o que é o Evangelho do Senhor. Nós oramos com fé em nome de Jesus. Eu não sei se você já se deu conta disso, mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele é libertador. A religiosidade, ela aprisiona. Mas a Bíblia fala que Jesus ele veio para libertar. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Muitas pessoas elas têm uma ideia errada sobre o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Muitas pessoas têm uma ideia errada sobre o que é realmente ser um discípulo de Jesus. Jesus ele não veio à terra para formar e trazer ou levantar seguidores. Seguidores são aqueles que estão no Instagram, no Facebook, no YouTube. Jesus, ele nos comissionou para sermos, como eu disse no início, testemunhas. E testemunha é alguém que viu, testemunha é alguém que ouviu, testemunha é alguém que provou, que experimentou, como o salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Então nós fomos convidados para ser testemunhas. E testemunhas aonde? Testemunhas na nossa casa. Porque todas as vezes que Jesus realizava um milagre, de alguma forma, o que realmente Jesus gostaria é que essa pessoa que foi alvo do sinal ou do milagre, que da mesma forma a transformação que aconteceu na vida dela ou dele, acontecesse dentro da casa, na família, porque tudo começa em família. Tudo começou em família. Deus criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas e fez alma vivente. Você imagina alguém que está com Deus todo dia, está sozinho, Fernando? Não está. Alguém que tem Deus todo virar de tarde como companhia, está sozinho, sim ou não? Não. Mas o texto diz que Deus todo virar de tarde ia pessoalmente visitar Adão no Éden. E pessoalmente Deus perguntava para Adão o que ele tinha feito. Um dia Deus disse, tendo ele como companhia a Adão: não é bom que você esteja? Como é que está sozinho quem está com Deus? Isso é coisa de maluco. Deus olhou e disse: Fonseca, no quesito relacionamento, eu e você não somos suficientes, precisa ter mais. Foi isso. E tem gente que fala assim: não, eu não quero saber de igreja, sou eu e Deus. Deus falou: não é bom. É possível? Sim, é possível. Bom nunca vai ser. Então não vai ser bom nunca. Laerte. E Deus criou o homem e criou a mulher. E qual foi o objetivo? Para que eles pudessem se relacionar. Tanto é que ele disse: vou criar alguém que lhe ame e você a corresponda. Relacionamento. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, antes do encontro de Jairo com Jesus, Jesus estava do outro lado do mar da Galileia, numa cidade chamada Decápolis. E lá ele havia visitado um homem que estava pelos sepulcros, vivia amarrado e rompia todas as correntes. Ele possuía uma legião de demônios. Ele vivia isolado da sociedade, alguém que tinha família, alguém que tinha pai, que tinha mãe, que tinha esposa, que tinha filhos, mas por ser possuído por demônios, por uma legião. E para você entender a palavra legião, quando a gente traz isso para a origem romana, uma legião de soldados romanos tem 6.000 demônios, ou melhor, 6.000 soldados.
Então aquele cara tinha 6.000 demônios dentro dele. É demônio pra caramba, né, gente? Meu Deus do céu. Estava endemoniado mesmo. E aí Jesus foi ter com ele. E Jesus simplesmente repreendeu aqueles demônios, lançando numa manada de porcos que se suicidaram. E o texto diz que aquele homem que vivia como um animal pelos sepulcros, ele foi liberto por Jesus Cristo, e depois de ser liberto, ele caiu em si, ele tomou consciência, e ele simplesmente entrou dentro do barco que Jesus estava com os seus discípulos, e ele disse: agora eu vou ser um seguidor do Senhor. E Jesus não deixou. Jesus disse para ele o seguinte: não. Jesus olhou para ele e falou o seguinte: vá para casa. Depois você lê o texto em casa, porque eu estou dando apenas uma introdução. Jesus disse para ele: vá para casa, como quem diz o seguinte: tem muita coisa para você fazer primeiro dentro da sua casa, porque Jesus não quer que você faça nada para Ele antes de você ser. Antes de fazer, Jesus quer que você seja. E Jesus quer que você seja dentro da sua casa, porque tem um monte de gente que quer ser na igreja, mas não é em casa. E Jesus não quer isso. Jesus não precisa de mim e de você para nada. Ele não precisa. Porque se Ele quiser fazer assim, Ele faz com que toda a humanidade possa conhecer o nome dEle, sim ou não? Sim. Mas Ele nos chamou para ser testemunhas. Então, Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. E o texto diz que Jesus falou para ele: vá para casa, porque você tem muita coisa para resolver em casa. Você tem um relacionamento rompido com o teu pai, com a tua mãe, com a tua esposa. Então, primeiro, a obra que precisa ser realizada na sua vida é em casa. E depois você pode fazer e realizar do lado de fora. E aí o texto diz que Jesus entrou dentro do barco e voltou para... Qual é o nome daquela cidade lá, gente? Meu Deus, ele morava lá? Cafarnaum. Ele morava em Cafarnaum, na casa de Pedro. E ele, quando chegou ali no porto de Cafarnaum, tinha muita gente esperando Jesus. Uma multidão estava ali esperando. Por quê? Porque onde ele estava, ele multiplicava o pão, o peixe, ele realizava milagres. Então todo mundo estava esperando Jesus. E o porto de Cafarnaum, a cidade de Cafarnaum, era uma cidade portuária. Mateus, ele foi comissionado por Jesus. Você vê lá aquela série The Chosen, maneira pra caramba. Mateus é autista na série. É bacana aquela série. Você vê que ele era cobrador de impostos, ele era um publicano. Ele estava ali. E aí Jesus, quando chegou na praia, uma multidão estava esperando ele. Só que de repente, no meio da multidão, chegou Jairo. Jairo era líder da sinagoga. Ficava 200 metros ali desse porto de Cafarnaum. Jairo era um judeu. Jairo era, como nos dias de hoje, um pastor. Um judeu que cuidava da lei. Ele era responsável por fazer a leitura da Torá ou dirigir quem ia ler e em qual parte ia ler a Torá. Então eu fui lá, vi, você vai ver esse ano, se você não for comigo, você vai ver no Instagram, que eu vou filmar lá. Tem uma porta que ele passava com um carrinho por essa porta com um rolo e fazia a leitura dentro da sinagoga, que ele era o líder, ele era uma autoridade. Então você imagina alguém que era totalmente zeloso pela religião, Jairo. Só que a filha dele, de 12 anos, e o Evangelho de Marcos diz que a filhinha dele estava terrivelmente doente. Irmãos, quando a gente tem um problema, a gente se preocupa. Quando o problema é grave e é na vida dos nossos filhos, a gente não se preocupa, a gente se desespera. Jairo estava desesperado, porque Jairo era líder da sinagoga, um líder religioso, e a religião que ele servia não pôde fazer nada pela filha dele. Tudo o que ele conhecia sobre Deus, sobre a Torá, não pôde realizar nada. E aí, ele ouve falar sobre Jesus, porque ele era da sinagoga. Jesus estava morando ali na casa de Pedro, havia curado a sogra de Pedro. Pessoas iam lá, cegos, coxos, mancos, surdos, e milagres aconteciam. E aí ele ouve falar, e simplesmente o texto diz, é incrível, que quando ele chegou diante de Jesus ali na praia,
ele se prostrou diante de Jesus. E para um judeu se prostrar diante de qualquer coisa ou pessoa, isso é praticamente impossível. Porque um judeu, ele só se prostra diante de Yahvé. Mas a necessidade de Jairo era tão grande que nada nem ninguém poderia ter resolvido, e ele criou expectativa no coração dele de que Jesus pudesse. Ele se prostrou e ele disse: mestre, a minha filhinha de 12 anos, a minha única filha, está terrivelmente doente. Ela já estava numa enfermidade há muito tempo e Jairo sabia que provavelmente o fim daquela enfermidade seria a morte, porque ele havia batido em muitas portas e ninguém conseguiu fazer nada por ela. O desespero bateu e ele pegou todas as fichas e ele acreditou que Jesus poderia. Ele se prostrou diante de Jesus e ele disse: mestre, a minha filhinha de 12 anos, ela está terrivelmente doente. Por favor, venha até a minha casa e ore por ela. Tinha uma multidão ali, Fernando, eu não sei precisar quantas pessoas estavam ali aguardando Jesus, mas nenhuma daquelas pessoas tiveram a coragem de convidar Jesus para ir até a sua casa. Às vezes a gente quer estar onde Jesus está. Às vezes a gente quer estar onde as mãos de Jesus estão. Às vezes a gente quer estar onde o milagre acontece. Mas às vezes a gente não se dá conta de que bom mesmo é a gente convidar Jesus para que possa ir para a nossa casa. Um simples convite. Jesus nunca recusou um convite de um coração contrito e quebrantado. E Jesus simplesmente diz um sim para Jairo, dizendo para ele: vamos lá. Jesus se compadeceu de Jairo, a sua filhinha de 12 anos. E eu me lembro que antes de ir para Israel a primeira vez, eu ouvi isso. Eu já ouvi várias mensagens nesse texto. Teve um cara que pregou, que ele contou a história. Eu falei: meu irmão, uns 3 dias de viagem até a casa de Jairo, do porto de Cafarnaum. Quando eu fui lá, que o cara mostrou, uns 200 metros. Eu falei: meu Deus, aquele cara deu uma volta. Aquele cara contou uma mentira que eu achava que era de um jeito, coitado. Ele deve nunca ter ido para Israel. E aí a gente vê que o espaço era pequeno. Mas num curto espaço de distância, muita coisa aconteceu. O texto diz que Jesus se predispôs a ir à casa de Jairo. E enquanto Jesus andava, era uma multidão, todo mundo apertando Jesus, sabe? Todo mundo estando perto dele, cada um querendo as suas necessidades. Eu quero, eu preciso, faz na minha vida. De repente, o texto diz que uma mulher que estava há 12 anos, o mesmo tempo da filha de Jairo, com um problema, uma espécie de problema ginecológico. Ela tinha um fluxo de sangue, um fluxo menstrual que nunca cessava. 12 anos sangrando, Marcelo. E a cultura judaica diz que uma mulher, quando entrava num ciclo menstrual, ela era considerada impura. E depois da fase menstrual, deveria aguardar 7 dias, para depois desses 7 dias passar por um ritual e aí sim se purificar. Quando uma mulher ela tinha um bebê, e se esse bebê era nascido do sexo masculino, ficava 7 dias se purificando, porque no 8º dia a criança precisava ser circuncidada. Se fosse uma menina, ficava 13 dias. E depois passava por esse ritual. Só que no período do ciclo menstrual, pega essa cadeira para mim, Fernando, pega essa cadeira aqui. Isso. Se porventura uma mulher que está menstruada sentasse ou tocasse nessa cadeira, a cadeira era considerada impura. E aí essa cadeira, ela necessariamente precisaria passar por uma purificação. Se essa mulher tocasse em alguém, esse alguém era considerado impuro. Em tudo o que tocasse, se tornava impuro. E necessariamente, segundo a lei de Levítico, no capítulo 22, necessariamente precisaria passar por um processo de purificação. Oferecer um sacrifício de uma rolinha, de uma ovelha, de um carneiro, e assim sucessivamente. Aquela mulher estava 12 anos. Num período de 12 anos, se ela desejou em algum momento da vida se casar, isso era impossível para ela, porque ela era impura. Se ela era casada, o texto não fala nem o nome. Essa mulher tinha uma relação conflituosa com o seu marido,
porque eles não poderiam ter relações sexuais há 12 anos. Então, um sofrimento há 12 anos, a mesma idade da filhinha de Jairo. Jairo chega para Jesus e fala assim: mestre, a minha filhinha, fala para quem está do seu lado, filhinha. Bonitinho isso, né? Esse nome, filhinha. E ele fala: a minha filhinha, ela está terrivelmente. Jesus vai até a casa dele. Aquela mulher, ela simplesmente, ela decide no seu coração. Me lembro que uma vez eu preguei, Fernando, e eu disse que a nossa vida não muda quando a gente ouve uma mensagem do Cláudio Duarte. A nossa vida não muda quando a gente ouve uma mensagem de Rafael Lemos. A nossa vida não muda quando a gente ouve uma mensagem de alguém aí que está na moda. A nossa vida muda quando a gente prega pra gente. É quando você decide pregar pra você. É igual quando você promete fazer as coisas por causa de filho, por causa de mulher, por causa de... A gente promete... A gente diz que vai fazer dieta, a gente se compromete e a gente perde uma fatia de bolo de chocolate. Não é assim, gente? Então, a gente acaba percebendo que se a gente tem que se comprometer, é com a gente mesmo, não é pelo outro. E aí ela chega e ela diz no seu coração: se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. Ela prega para ela. É aquele filho pródigo que estava lá no país distante, que você conhece a história, que ele erra, gasta tudo e está dando vagem para os porcos, e ele prega para ele, fala: voltarei para o meu pai, tornar-me-ei o meu pai, e direi: pai, pequei contra ti. Ele está falando com quem? Ele está falando com quem? Ele está falando com quem? Com ele mesmo. A mulher, ela falou com quem? Se eu tão somente tocar na sua veste, serei curado. Ela está falando com quem? Ela está falando com ela, Vinícius. Ela não está falando com você, com o texto, está falando com si. Então a sua vida muda. Escuta o que eu vou falar para você. A sua vida muda quando você decide falar com você. Quando você decide olhar no espelho. Igual eu falo que esse exercício eu faço, Fernando. Eu olho nos meus olhos e falo: o que você está fazendo, cara, com a tua vida? Até quando você vai ficar nessa? Parece coisa de maluco, né? Coisa de maluco é a gente continuar errando insistentemente. Porque às vezes a gente precisa ser confrontado. E ninguém melhor do que você para confrontar você. E aí o texto diz que ela disse: se eu tão somente tocar. Ela tocou no talite. Todo judeu ele usa por baixo da roupa. É um pano, né, que tem uma franja. Eu tenho lá em casa, trouxe lá de Israel. Tem uma franja. Ela tocou na franja, naquele talite. Ela disse: se eu tão somente tocar. Não tinha nome, era impura, amaldiçoada, não tinha que estar ali no meio daquela multidão, porque não podia tocar em ninguém. Agora, como é que você vai chegar perto de Jesus sem você tocar em alguém? Ela poderia ser apedrejada, porque ela não poderia estar ali segundo uma lei judaica. Mas ela creu contra tudo e contra todos. Ela disse: se eu tão somente tocar. E aí, meu irmão, para tocar em Jesus... Você imagina aquela multidão, e ela saiu se enfiando ali, se arrastando no meio de um do outro, e correndo o risco de alguém conhecer ela, porque ela era daquela região, mas ela não se importou com nada e com ninguém. Tudo que ela queria era simplesmente: ele não precisa nem me ver. Você sabe como que é o nome disso? É uma fé que transcende o natural. Escute isso que eu vou falar para você. A roupa de Jesus, ela não tinha poder. Não tem a ver com a roupa. Tem a ver com a fé, tem a ver com a predisposição no coração. A medicina hoje se rende em dizer que pessoas que comungam de algum tipo de fé ou de crença estão muito mais propensas a ter uma melhora significativa na sua recuperação. Como se explica isso? Ninguém sabe, a gente sabe. E o texto diz que aquela mulher se arrastou. Observe, 200 metros. Jesus está indo na casa de Jairo. Jairo estava desesperado. A reputação dele já tinha ido embora. Ele podia ser mandado embora da sinagoga. Porque como que você, sendo líder da sinagoga, você se ajoelha diante de Jesus? Jesus era considerado um agitador. Mas quando se trata de filho, a gente não está preocupado com reputação. A gente quer realmente a solução. E a mulher se arrastou e ela simplesmente tocou. E a Bíblia fala que quando ela tocou, imediatamente o fluxo hemorrágico cessou. Ela foi curada. Ela tocou e ela foi curada.
e ela sentiu que ela foi curada. E quando ela tocou e foi curada, Jesus sabia quem havia tocado. Mas Jesus, ele pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Pergunta para quem está do seu lado assim: por que Jesus perguntou isso? Pergunta: por que Jesus perguntou isso? Por que perguntou isso, Melissa? Jesus sabia? Sim ou não? Mas por que ele perguntou, gente? Muitas foram as vezes que os escribas e os fariseus falavam coisas para Jesus, e o texto diz o seguinte: e Jesus, sabendo aquilo que permeava o coração deles, disse: Jesus sabia. Jesus sabia quem era ela. Jesus sabia que virtude havia saído dele. Jesus sabia quem era aquela mulher. Ele a conhecia antes mesmo dela sair. De onde ela saiu, com o desejo no seu coração de ser curada. Só que Jesus sabia que o primeiro milagre havia sido realizado, mas tinha o segundo. O segundo milagre não era um milagre físico. O segundo milagre era um milagre que revelava a sua identidade distorcida. E o texto diz, o Evangelho de Lucas, que Jesus parou a multidão e ele disse: quem me tocou? Quem me tocou? Alguém me tocou. E aí Pedro, sempre Pedro, que era o guarda-costa que ficava ali fazendo a contenção sempre, né? Pedro disse: mestre, a multidão te aperta. E o Senhor pergunta: quem te tocou? Todo mundo cutucando Jesus. E de repente Jesus: quem me tocou? Pô, como assim, quem me tocou? Que doideira é essa? E aí ele: não, quem me tocou? Quem me tocou? E aí ele para, todo mundo começa a andar, e Jesus para e todo mundo para, e parou tudo. E Jairo está ali: o que eu tenho a ver com isso? Quem te tocou? Eu quero que você toque na minha filha. Mas a multidão parou, Jesus parou, e Jesus ficou esperando. E a mulher, ela começou a se constranger, porque ela sabia que era ela, e ela sabia que Jesus sabia que era ela. E ela simplesmente ficou tão constrangida ao ponto de não ter outra opção ao ser sair de onde ela estava e ir ao centro e dizer: fui eu. E quando ela fez isso, a Bíblia fala no Evangelho de Lucas, no versículo 45, 46. Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu virtude. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que havia tocado, como imediatamente fora curada. Versículo 48. Então, Jesus disse, repita essa palavra aqui. Jesus olhou para ela e chamou de filha. Jesus trouxe para ela uma nomenclatura, uma classificação, assim como Jairo desesperadamente disse para Jesus: a minha filhinha está terrivelmente enferma, por favor. Jesus olha para aquela mulher que havia sido curada e diz para ela: filha, você é filha. O segundo milagre acontece exatamente aí, rompendo o paradigma de alguém que era amaldiçoada há 12 anos, alguém que foi excluída do convívio social, alguém que não podia tocar nem ninguém da sua casa, da sua família. Por 12 anos foi excluída, rótulos foram colados, adesivos no seu corpo dizendo: amaldiçoada, impura. E Jesus simplesmente tira cada um desses rótulos, dizendo: não importa o que as pessoas tenham dito, não importa o que você tenha pensado, não importa o que tenha acontecido, para mim você é filha. Para mim você é filha querida e amada. Jesus não estava preocupado com a filha de Jairo, porque no meio do caminho uma filha, e você que é filho, quando os dois filhos seus brigam, tudo o que um pai quer é manter a ordem e o bem-estar. Porque quando um filho chega para você e diz: fulano fez isso comigo, o filho quer que você castigue o outro. Bate em fulano, bota de castigo. Lá em casa é assim, Tito e Mirella. E tudo que eu quero é que a ordem seja mantida. Eu não quero castigar ninguém, eu não quero tomar partido de ninguém, eu quero que o negócio fique tranquilo lá. Mas eles querem que a gente tome partido, sim ou não? E o pai, tudo que ele quer é que haja harmonia, é que os filhos se relacionem. E ele simplesmente olha para aquela mulher e diz para ela: a tua fé, vá, porque a tua fé
fez com que você conseguisse aquilo que você desejava no coração. Nesse mesmo momento, enquanto Jesus estava ali e ela estava saltando de alegria porque havia sido curada do seu corpo físico, do seu sangramento hemorrágico e também da sua identidade deturpada porque achava que era amaldiçoada, porque achava que Deus não a amava, ela foi chamada de filha por Jesus. Está todo mundo festejando mais um milagre que todos presenciaram. De repente, os servos de Jairo vêm. E eles dizem para Jairo, Jairo, a sua filhinha morreu, Jairo. Parou até a música, porque a filha de Jairo morreu. E aí, se coloca no lugar de Jairo. Se coloca, Fernando, porque assim, meu Deus, eu tô com esperança, eu tô com expectativa, né? Poxa, vamos lá, Jesus vai curar. Mas a morte chegou, meu. E aí a esperança morreu, a última morreu. Que a esperança é a última que morre, mas ela morreu. Porque até então ninguém havia sido ressuscitado. Paralítico voltou a andar. Cego voltou a enxergar. Endemoniado foi liberto, mas nenhum morto havia ressuscitado. Como é que ele vai fazer aquilo que ninguém fez? E aí o texto nos dá, o Evangelho de Lucas, pastor Fernando, nos dá a entender, por uma interpretação lógica, que simplesmente Jairo ficou ali. Simplesmente Jairo não desistiu, Lucas. Ele ficou ali, Viviane. Jairo, ele permaneceu ali. Sabe, estático. Não dando ouvidos àquilo que as pessoas diziam sobre a sua filha. A sua filhinha morreu, não dá mais tempo. Acabou. Não tem mais jeito, esquece. Abra a mão, olha, não tem mais jeito. E simplesmente o texto diz que Jairo, ele não recuou, ele não chorou, ele não gritou. Ah, por que essa mulher apareceu logo agora? Porque Jesus ia lá. Não. Jairo, ele decidiu permanecer. E às vezes, permanecer, Fernando, é mais importante do que estar. Porque tem gente que vai à igreja, mas tem pessoas que permanecem. E a Bíblia fala que ele permaneceu, porque o texto diz que os seus servos diziam para ele: Jairo, não incomode mais o mestre. Era como alguém que estava diante dele dizendo: mestre, eles estão dizendo que ela morreu, mas eu sei que é possível. Ele ficou ali insistindo e acreditando que era possível, ao ponto das pessoas simplesmente dizerem: ei, não incomode mais o mestre. Mas ninguém incomoda Jesus, principalmente filho. Porque filho não é incomodado por pai. E Jairo não quis ouvir a esperança que havia ido embora. Ele simplesmente decidiu acreditar. E Jesus, vendo as lágrimas de Jairo, disse para ele: não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, ela será salva. Por que Jesus falou não temas, netinho? Porque o medo quer parar você. O medo quer roubar você. O medo quer roubar. O medo tem uma finalidade: roubar a tua fé, fazer você deixar de acreditar que é possível. Mas nunca ninguém fez. Não interessa. Deus faz o que ninguém fez. Ele traz a existência que não existe. O Altinho falou, isso é verdade. 366 vezes. Não é 5 não. 366 vezes a frase não temas está na Bíblia. Uma por cada dia do ano, pode botar aí. Que a gente precisa todo dia não temer. Não temer. E eu vou dizer uma coisa para você. Não era mais fácil, ao invés de Jesus dizer não temas, eu vou te dar fé para você não temer. Seria mais fácil ou não? Mas ele diz, ele declara: não temas. É você que decide ter ou não ter medo. Ser ou não ser dominado pelo medo. E aí ele diz: não temas, crê somente, ela será salva. Tendo chegado, e foram andando, tendo chegado à casa,
não permitiu que ninguém entrasse, senão Pedro, João, Tiago e os pais da menina. Por quê? Por que Jesus não permitiu que ninguém entrasse? Porque tem gente que é fofoqueiro, tem gente que quer para dar sua opinião onde não foi chamado, tem gente que é incrédulo. E Jesus sabia que aonde a incredulidade entra, mesmo que tenha fé, ela vai sair por uma janela. A Bíblia fala que poucos milagres Jesus fez em Nazaré. Por quê? Ele era Jesus. Por causa da incredulidade do povo. Olha, a incredulidade e a fé, elas não compartilham o mesmo ambiente. Você precisa decidir. Ah, mas você não sabe a minha situação. Não se trata do que você está passando. Se trata do Deus que você acredita que Ele é. Do que Ele pode fazer. Não, mas eu nunca ouvi falar de alguém que resolveu essa situação. É impossível. É impossível, mas Deus pode. Porque Deus faz o impossível. E ele simplesmente falou, igual o Capitão Nascimento, na casa que provavelmente era um sobrado: não vai subir ninguém, vai ficar todo mundo aí. Só vai subir Pedro, Tiago e João, porque eram testemunhas, estavam ali para testemunhar o que aconteceu, o pai e a mãe da menina. O resto fica do lado de fora, curioso, para aprender. E quando ele subiu, simplesmente ele tomou a menina pela mão e ele falou: menina, levante-se. Se você vê o Evangelho de Marcos, traz a tradução de que quando Jairo chegou até Jesus, já disse que a minha filha estava morta. Marcos diz, João Marcos, que quando Jesus chegou à casa, já tinha flauta tocando. Ou seja, a cultura judaica, eles fazem o enterro no mesmo dia. Não sei se você sabe, na hora. A pessoa morreu, imediatamente eles promovem. Eles chamam as carpideiras, são mulheres contratadas para chorar, são atrizes. Então elas choram, jogam areia na cabeça, para criar aquele ambiente de desespero. Começam a tocar flauta e eles promovem um cortejo na hora. Já tinha gente lá velando a menina, chorando e gritando. Jesus olhou e falou: mas o que vocês estão fazendo? A menina está dormindo. Não, ela não está dormindo, ela morreu para vocês. Mas para mim ela está dormindo. E aí Jesus entra, pega a menina pela mão, entrega para o seu pai. E aí eu me dirijo para você que está aqui, me vendo e ouvindo, que já viu Jesus fazendo a vida de tanta gente, que já viu Jesus usar tanta gente em favor de pessoas, mas na sua vida é difícil. Talvez você já tenha vindo muitas vezes aqui na igreja, talvez você seja um frequentador assíduo das nossas reuniões de domingo, de quinta-feira, de domingo à noite ou domingo de manhã, mas quem sabe você nunca tenha convidado Jesus para ir para sua casa. Você nunca tenha convidado Ele, sabe, para de alguma forma fazer um milagre na sua vida, para que você possa ser testemunha daquilo que você viu, daquilo que você experimentou. Você, quantos PGs nós temos aqui? Quantos PGs? Nós temos 56 PGs. O que são PGs? São pequenos grupos. São pequenos grupos, Laerte, que a gente compartilha a palavra, que a gente discipula, que a gente é discipulado, que a gente leva Jesus para a casa das pessoas. Sabe, o rei Davi, quando ele ficou sabendo que a Arca da Aliança estava na casa de Obed-Edom, e Obed-Edom ele foi abençoado poderosamente porque a arca estava lá, ele simplesmente disse: não, peraí, a arca tem que vir para cá, porque a gente quer ser abençoado. E você acredita, Fonseca, que tem gente que não quer ser abençoado, não quer levar Jesus para sua casa? Aí tem gente que fala assim para mim: Fernando, não, mas eu vou levar a arca, eu vou levar um PG para minha casa, e aí vai um monte de gente estranha para minha casa. Não. Você entendeu errado a proposta do que é um pequeno grupo. A proposta do que é um pequeno grupo não é levar pessoas estranhas para sua casa. É você abrir a sua casa para você falar da palavra de Deus e você convidar pessoas que você conhece, para você ser testemunha daquilo que você viu, daquilo que Jesus fez, daquilo que você experimentou. Não, peraí, mas sou eu que vou convidar? Claro, porque você é uma testemunha. E você vai convidar o seu vizinho, que você conhece. Você vai convidar o seu amigo, o seu parente, que você confia. E quem que vai falar lá? É você. Poxa, mas eu não me sinto preparado. Não. Você não precisa se sentir preparado. Você apenas precisa ser testemunha. Porque eu fui chamado para ser... Irmãos, presta atenção no que eu vou falar aqui. Eu sou, sabe, um improvável. Não era para eu estar aqui, pô. Não era para eu estar aqui.
Por circunstâncias da vida, eu não tive pai. Eu nunca na minha vida chamei alguém de mãe. Nunca. Mãe. Eu nunca chamei ninguém de pai. Fui abandonado com 8 meses. É a minha história, você tem a sua. Eu tenho a minha. Por circunstâncias da vida, eu vivi uma vida desgraçada, sem a graça de Deus. Até que a graça entrou na minha vida. E quando eu tive um encontro com Jesus, Ele mudou a minha história. Jesus ressignificou o meu passado. Eu ouvi nesse ouvido aqui no retiro espiritual: eu sou para você a mãe que foi embora. Eu sou para você o pai que não quis ser o seu pai. Ele me chamou de filho. Ele me libertou, Ele me curou. Ele ressignificou o meu passado. Ele me deu um nome, um título de filho dele. E Ele fez mais na minha vida, me tornou um homem, um pai, um pastor. E simplesmente agora eu negligencio a simplesmente ser uma testemunha diante de tudo que Ele fez na minha vida. Não, seria um egoísmo da minha parte não falar, não ser uma testemunha, não ser um propagador das boas novas do reino de Deus, dizendo: Ele cura, Ele liberta, Ele restaura, Ele se ressignifica, Ele perdoa, Ele cura, Ele renova, porque Ele faz o que ninguém faz. Se coloque de pé. Queria orar com você, mas sabe, eu queria te dizer algo. O maior desafio nosso, talvez você ao ouvir essa palavra diga: poxa, mas para você é fácil, porque, sabe, você teve uma história, mas você se dedicou, buscou, você conhece a palavra, você tem uma boa oratória, você prega hoje, você se expressa bem. Escute, no dia em que Jesus vier buscar a igreja, Jesus não vai cobrar você dizendo: você poderia ter sido como Rafael. Assim como Jesus não vai chegar para mim e dizer: Rafael, você deveria, ou você tinha tudo para ser como David Leonardo, como Silas Malafaia, ou como qualquer outro homem e mulher de Deus. Não, Jesus não vai falar isso para mim. O que Jesus vai chamar a minha atenção e dizer: tudo que eu queria, Vinícius, é que você fosse o Vinícius que eu projetei que você fosse. Tudo o que eu gostaria, Lucas, é que você se entregasse e verdadeiramente fosse a testemunha que eu projetei sobre aquilo que eu fiz na sua vida. Jesus não quer que você seja segundo uma régua igual a qualquer outra pessoa, senão você mesmo. Tudo o que Jesus quer é que você possa ser você mesmo, sendo testemunha daquilo que você viu, daquilo que você ouviu, daquilo que você experimentou. Estava na sede, o Osés, ele falou uma frase interessante, meu amigo lá. Ele falou assim: a igreja de Jesus Cristo, ela sofre a ameaça de acabar sempre em uma geração, porque se nós não falarmos daquilo que vimos, que experimentamos e que ouvimos para a próxima geração, a igreja acaba. Então nós precisamos entender a nossa responsabilidade, porque quantos entenderam essa palavra? Levanta a mão. Quantos entenderam? Jesus, ele revolucionou a história da humanidade com 12. Aqui, uma centena de pessoas levantaram as mãos. Se somente você que está aqui levantou a mão e entendeu isso e saísse daqui com essa responsabilidade, era mais do que suficiente. Porque a história da humanidade, ela mudou através do que Jesus fez na vida de 12, de 11, depois Matias entrou. Então, eu preciso entender a minha responsabilidade. Eu preciso entender o meu papel de embaixador. Eu falei isso numa ceia aqui. Embaixada de um país em outro país é como se fosse o território desse país. Na Venezuela tem uma embaixada brasileira. A Venezuela está em crise lá, o negócio está feio. Mas na embaixada da Venezuela, do Brasil na Venezuela, não falta comida. Por quê? Porque eles não dependem da Venezuela, eles dependem do Brasil. Você é embaixador de Cristo. Você não depende de governo atual. Você não depende de situação humana. Você não depende de alta, de baixa, de dólar. Você depende exclusivamente do Senhor dos Senhores, do Deus da sua vida, do seu Pai, do seu paizinho querido, daquele que tudo sabe, daquele que tudo vê, daquele que tudo faz. Então, eu não vou chamar ninguém à frente hoje, mas eu queria que, se o Espírito Santo falou com você, e a gente vai terminar,
se você entendeu, sabe, essa palavra foi para você, eu queria que você, em sinal de rendição a Ele, porque às vezes a gente resiste tanto. Eu vou orar, que você levantasse suas duas mãos aos céus e que você dissesse para Ele: Senhor, eu me rendo. Eu me rendo de fazer a minha vontade. Eu me rendo de buscar o meu querer. Eu me rendo de querer que as coisas aconteçam do meu jeito, da minha maneira, da minha forma. Eu me rendo de toda resistência humana, de não querer ser testemunha daquilo que vi, ouvi e experimentei. Pai, é no nome de Jesus que homens e mulheres, em sinal de total rendição ao Senhor, estão de braços erguidos, pedindo ao Senhor que opere, que realize, que faça na vida. Torne esses homens e mulheres testemunhas segundo aquilo que o Senhor fez na vida de cada um. Eu declaro nessa noite, pelo poder que há no nome de Jesus, um despertar na vida de homens e mulheres. Eu declaro pelo poder que há no nome de Jesus que não seremos mais os mesmos. Eu declaro que sairemos daqui e iremos incendiar a todos quantos estiverem diante de nós, segundo aquilo que recebemos. Eu declaro, Pai, que ainda nesse resto de mês teremos a oportunidade de declarar as boas novas do reino do Senhor. Eu declaro que casas serão abertas para que possam propagar a Tua palavra nesse tempo, nessa hora, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito. Se você crê e recebe, dê uma salva de palmas a Ele. Vai em paz, Deus te abençoe, valeu!